Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos à nossa 10ª aula, tá? Hoje vamos falar de retardo mental e o que eu desejo aqui a vocês é força, fé em Deus e tudo vai dar certo, tá bom? Vamos lá. O retardo mental, ele pode acometer de 1 a 3%, né, da população. Para Jean Esquirol, o retardo mental ele não é uma doença, ele é consequência de síndromes, tá? De processo patogênico, no caso, todo mundo sabe que o pré-natal ele é extremamente importante, né? Por isso que tem que ser feito todos os meses. A gestante, ela vai lá ver como é que tá os batimentos do bebê, como é que tá todo o funcionamento do feto. Por quê? Porque é através do pré-natal que nós podemos identificar algumas patologias no feto, né? E daí prevenir ao máximo de retardos e problemas futuros. Então, do processo, uma das consequências seria a questão do pré-natal, né? Definição, né? Início dos primeiros anos de vida, desde pequenininho, né? Limitações intelectuais ou cognitivas. A criança ela vai ter muita dificuldade de entendimento, a criança, o adulto, o adolescente, né? Ele vai ter muita dificuldade, você ser um adulto de 30 anos com a idade mental de 7, 8, dependendo do grau do seu retardo mental, né? É bem difícil. É uma pessoa que precisa estar sempre acompanhada, né? Ela vai precisar de alguém. Incapacidade para se adaptar às demandas comuns, algo que para a gente é normal, a adaptação das demandas, né? A nossa rotina. E o que seria o funcionamento cognitivo, tá? Totalidade das habilidades cognitivas, capacidade de identificar e resolver problemas. Esse é o nosso normal, tá? É óbvio aqui que vai ter gente que vai dizer, mas eu sou retardada para isso, eu tenho dificuldade para entender cálculo. Isso é normal. Eu também tenho dificuldade para entender cálculo, né? Cálculo não é fácil, como tem pessoas que têm dificuldade na área das humanas. Então, desculpa. Então, é bem. Desculpa. Então, é assim que funciona, tá? A gente pode até ter dificuldade, mas se você for parar para estudar, você vai entender, né? Já uma pessoa que tem o funcionamento cognitivo, que não tem o funcionamento cognitivo, uma pessoa que tem o retardo mental, ela não vai conseguir aprender. Por mais que ela vai e volte, ela não vai conseguir aprender. A habilidade intelectiva, que com um mínimo de esforço empregado se obtém o máximo de rendimento funcional, quer dizer, uma bobagem que pode ser colocada de ler uma frase, né? A pessoa que tem um retardo mental, ela não vai conseguir ordenar as palavras, né? As letras. Então, algo que pra gente é bem simples, para ela vai se tornar bem difícil. E o que seria um funcionamento adaptativo, né? O funcionamento adaptativo já está falando, é o ser humano, o indivíduo, ele ter uma vida diária, né? Ter rotina. E o que seria a rotina? A rotina, ela inclui horários, a rotina, ela inclui atividades, tanto atividades de casas domésticas, quanto atividades do seu trabalho, do dia a dia, da sua escola, da sua faculdade. Uma pessoa que tem um funcionamento adaptativo, ela vai conseguir, né? Isso está incluindo, né? Então, vai ser altamente normal, né? Para essa pessoa ter uma rotina, que é o que nós temos. Retardo mental leve. Vamos lá. A gente fala por QI, né? O QI é coeficiente intelectual. Nossa, tá bem difícil aqui. Vamos lá falar do coeficiente de inteligência. Quando ele é entre 50 e 70, acomete em 85% dos indivíduos com retardo mental. 85%, tá? O que é que acomete neles? É raro de ser encontrado, né? Eles podem chegar até a 7ª série, da 6ª à 7ª série, e é um indivíduo ele é um adulto, mas a sua idade mental corresponde de 9 a 12 anos.
Então, vamos lá. Para vocês entenderem mais um pouco. O coeficiente de inteligência funciona assim. Quanto maior, né, melhor é sua inteligência. E quanto menor, o indivíduo ele tem um déficit, né? Ele vai ter uma dificuldade maior de entendimento, chegando ao retardo mental grave, tá bom? Então vamos lá. O retardo mental, no caso, o QI acima de 130, nós estamos falando aqui de 50 e 70, tá? Que é uma pessoa que tem um retardo mental leve, preste atenção. O QI acima de 130, a gente está falando de uma pessoa superdotada. O que é isso? É uma pessoa que ela tem uma inteligência acima do normal. Uma pessoa que é extremamente inteligente, né? Uma pessoa que ela soluciona problemas. Não vou dizer problemas, mas se você colocar uma prova, né, um Enem, para ela fazer, ela realmente vai tirar 10 em tudo, inclusive na redação, que é algo extremamente difícil, né? Então, uma pessoa que tem o QI de 120 a 129, a inteligência ela é superior, quer dizer, uma pessoa muito inteligente, ela é superior ao normal, né? Então, uma pessoa que tem de 110 a 119, a inteligência é acima da média, tá? E uma pessoa que tem de 90 a 109 é a inteligência média, que geralmente somos nós, né? Então, para você encontrar um superdotado, que é acima de 130, a gente encontra, mas é um pouco difícil, né? Acontece, né, casos de adolescentes, né, que prestam vestibular com 11 anos de idade, né, para testes, assim, já apareceu nas reportagens nas mídias sociais, e eles passaram para o curso de medicina, quer dizer, é uma pessoa que tem o QI, né, fora do normal. Então, vamos lá. A gente está falando do retardo mental leve. Vamos falar das características do retardo mental leve. Usam a fala adequadamente no seu dia a dia, quer dizer, vamos estar falando de um adulto, mas que ele tem uma idade mental de 9 a 12 anos. Uma criança com 9, um pré-adolescente, né, de 9 a 12 anos, já vai para a adolescência. Quer dizer, ele tem um bom entendimento. É óbvio que ele vai ter algumas dificuldades nas questões emocionais, não é verdade? Uma pessoa com 12, com 9 anos, ela não tem uma boa orientação emocional, não é verdade? Ela, a pessoa que ainda não sabe lidar com as situações do dia a dia, né? Independentes nos cuidados próprios, né? Sabe tomar banho, sabe fazer suas atividades, enfim, capacidade de realizar trabalhos que requeiram habilidades práticas. Eu não sei se vocês assistiram o filme O Milagre da Cela 7. É um filme maravilhoso, né? E ele fala de uma pessoa, né? Que ele tem um retardo mental, é um adulto. E o retardo mental dele é de acordo com a idade da filha dele, né? Que acredito que ela tem de 7 a... Ela deve ter mais ou menos essa idade, o retardo mental dele é leve, né? Ele tem um entendimento para as coisas, mas tem algumas dificuldades. Eu indico que vocês assistam, é muito bom esse filme, tá? Características: ritmo de desenvolvimento mais lento, dificuldade com raciocínio lógico e problemas matemáticos, imaturidade emocional em desafios, como eu já tinha falado, né? O retardo mental moderado, o QI, ele fica na faixa de 35 a 50, tá? Coeficiente de inteligência, acomete em 10% da população, dificilmente ultrapassam da segunda série, tá? Então, a idade mental de 6 a 9 anos, essa criança, essa pessoa, esse adulto, ele vai ter o retardo mental moderado, ele tem uma idade mental de 6 a 9 anos. Então, a criança de 6 anos, ela não vai ter o mesmo entendimento de um adolescente de 12, né? Que é quando eu falei do retardo mental leve. Então, já vai existir uma diferença aqui nessa questão do entendimento do indivíduo, da pessoa, tá? Vamos falar aqui de algumas características.
Aqui ele já vai ter dificuldade na linguagem, aprende apenas alguns elementos de leitura, escrita e cálculo, quer dizer, uma pessoa, uma criança, né? Nós estamos falando de um adulto, mas que tem a idade mental de uma criança. Então, um adulto que tem a idade mental de uma criança de 6 anos, ela vai ter dificuldade em praticamente tudo, né? É quando a criança ela está começando a aprender as coisas, as questões das atividades, do dia a dia, né? Então funciona mais ou menos assim. Desajeitados no contato interpessoal, ainda muitos não sabem tomar banho direito, não sabem se vestir direito, não sabem resolver os problemas diários, no caso, não conseguem ter uma rotina, é difícil, é mais complicado ainda essa questão aqui. Estabelece conversas simples, quer dizer, eles não vão conseguir levar um papo, né, ter uma conversa longa, eles não vão conseguir entender. Desenvolvimento nítido, lento, neuropsicomotor, quer dizer, a questão da marcha, dos movimentos dele também vão ser lentos, né? Vão ter mais dificuldades que o normal. Aqui ficou erradinho, mas vocês entenderam, né? O retardo mental grave. Então, o grave já está falando aqui, o QI ele vai de 20 a 35, tá? É bem abaixo, muito abaixo. Então, essa pessoa, ela com certeza é uma criança. Vamos lá, nós estamos falando de um adulto, mas aqui eu falo aqui, como tem a idade mental de 3 a 6 anos, vamos falar de criança. Um adulto que tem a idade mental de 3 anos, vejam só, a gente pensa logo numa criança de 3 anos. Uma criança de 3 anos, ela consegue fazer, além de brincar, fazer mais alguma coisa? Ela sabe ir ao banheiro, né? Ela sabe se alimentar. Não tão bem, mas já sabe. Mas ela não sabe ter rotina, a questão emocional muito menos. Ela não vai saber ter inteligência para uma conversa, ela não vai saber o que é que estão pensando e falando dela, ela não tem malícia, enfim. Então, uma pessoa que tem um retardo mental grave, aí sim, né, a gente já começa a observar que esse indivíduo ele precisa ter alguém do seu lado, né? Quando já começa do moderado, tá? A gente já vê que essa pessoa realmente precisa ter sempre alguém do seu lado para dar um apoio. Aqui, ó, necessidade de apoio e supervisão constantes, não consegue frequentar a escola, quer dizer, é muito mais difícil, gente, é muito complicado. A questão também, né, que as pessoas não vão querer que essa pessoa, no caso esse adulto, né, que tem um retardo mental, ele vai ter que entrar numa sala especial para poder estudar, enfim. É muito difícil, ele não vai conseguir ter um entendimento, né? E aqui tem o retardo mental profundo, o QI abaixo de 20, né? Vocês lembram que eu falei de Alzheimer, né? Falei de retardo também da aula. Então, o Alzheimer, ele vai ter o esquecimento. Aqui a criança, no caso o indivíduo, ele nasce, né? Desde pequenininho, desde os primeiros meses de vida, anos de vida, a gente já consegue observar uma diferença, né? Acomete de 1,5% dos casos de retardo mental. Quais são as características, né? Capacidade de entender gravemente limitada, quer dizer, praticamente não entende nada, né? Sem capacidade para fala, é como se você estivesse com um bebê, né? Um bebê, ele não vai conseguir falar, ele consegue sussurrar, balbuciar, apontar. Então, a mesma coisa seria um indivíduo com QI abaixo de 20, né? Que seria o retardo mental profundo. Ele vai agir dessa forma. Sem controle voluntário dos esfínteres, requerem supervisão mesmo para cuidados básicos, não consegue, no caso, um bebê, a gente troca o bebê o dia todo, né? Dessa forma, iria acontecer com um adulto que tem um retardo mental abaixo de 20, tá?
ele não tem o discernimento que seria urinas, fezes, enfim. É bem complicado, tá bom? Etiologia, existem várias causas, né? Então, algumas conhecidas seria a síndrome de Down, né? Síndrome alcoólica fetal. E acomete aonde? No período do pré-natal, perinatal, pós-natal e causas desconhecidas, né? O retardo mental, ele acomete dessa forma, tá bom? É como o Esquirol fala que o retardo mental ele não é uma doença, mas sim é decorrente de alguma síndrome, né? No caso aqui, fala de algum processo que acometeu. É por isso que eu falo muito da questão do pré-natal, da importância. Então, as causas, distúrbios genéticos, pode acometer através de distúrbios genéticos, tá? De 4 a 28%, malformações congênitas, de 7 a 17%, e secundárias por infecções, né? De 5 a 13%. As causas pré-natais, tá? As perinatais acomete de 2 a 10%. Aqui, ó, problemas de infecções como meningite, problemas no parto. Isso tudo é a mãe, tá, gente? Tô falando da mãe. Ou quando o bebê já nasce, no caso outros, né? Hiperbilirrubinemia, no caso, algum outro problema que acomete nesse período, nesse caso aqui da criança, do RN. Causas pós-natais. Frequência estimada de 3 a 12%, tá? Infecções, exposição a chumbo, traumas, tumores. Isso aqui já é quando nasceu, tá bom? Problemas psicossociais, pobreza, transtornos psicóticos, enfim. Aí aqui eu falo, voltando, causas pré-natais, o que acontece no período do pré-natal, né? O que pode acontecer durante a gestação, né? Se não for tratado, pode desenvolver essas questões aqui. Nas perinatais, essas questões aqui, e nos pós-natais, essas outras características aqui, tá bom? E tem as causas desconhecidas, né? Teste metabólico, estudos cromossômicos, estudos de neuroimagem. Isso daí é desconhecido até o momento. Não se sabe se é uma causa que é fundamentada, tá? Tem aqui as comorbidades, o que o retardo ele pode estar relacionado. Transtornos mentais e do comportamento, epilepsia, problemas de visão e audição, problemas de fala e de linguagem. Então, gente, isso é um alerta, tá? Observar que a criança nos primeiros anos de vida, a criança aparece com um desses problemas aí, tem exames a serem feitos, é bom, tá bem ligado, para se a criança a criança cai, ela tem uma epilepsia, então isso daí ele já pode ser um fator de você examinar, né, procurar realmente se tem algum problema, né, alguma patologia, tá? E aqui, hoje eu deixo essa reflexão para vocês. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Com essa reflexão que a gente termina o nosso 10º conteúdo de saúde mental. Espero que todos tenham gostado. Um grande abraço. Tchau para vocês.